Menino de 16 anos em São Paulo foi brutalmente assassinado por 4 colegas. O que um menino de 16 anos pode fazer de mal a ponto de 4 pessoas matá-lo? Põe no ar. Bombeiros, policiais militares, investigadores e peritos. O forte aparato de segurança indica que chegava ao fim da pior forma possível o mistério do desaparecimento de Pedrinho. A aflição pelo sumiço deu lugar à revolta pela crueldade do crime contra o adolescente de 16 anos. Justiça pelo Pedro que a gente Uma quer. comunidade inteira abalada pelos motivos aparentemente banais por trás da tragédia. Todos acreditam que o filho de Dona Kátia foi vítima de uma emboscada, armada pelos próprios colegas. Eu ia ficar em casa, chegava em casa, dava as coisas pra mim, me ajudava bastante. A polícia teve acesso a um áudio de quase 4 minutos em que uma colega de Pedrinho afirma ter brigado com ele. Depois, ela relatou a briga para os amigos que decidiram partir para cima do garoto. No áudio, a menina alega que não imaginava que Pedrinho acabaria morto. A família aponta ela como a pivô da tragédia. Ela disse que não sabia se era verdade, ele sumiu, não apareceu lá porque mataram mesmo, né? Pedrinho sofria com as brincadeiras violentas na escola pública onde estudava. O garoto de 16 anos era alvo de preconceito por ajudar a família vendendo paçoca nas ruas de Piracicaba, no interior de São Paulo. Ele sempre apanhava lá, tanto de meninas quanto de meninos. Ele comentou com a gente perguntou o que tinha acontecido e tudo mais. Aí parecia que ele, sei lá, estava com medo e só falou que tinha apanhado e que tinha jogado pedra nele. Foi aqui às margens desta avenida importante que passa no bairro onde o Pedro morava que o corpo foi encontrado. Um amigo da família que estava mobilizado nas buscas passava por aqui quando se deparou com o corpo lá embaixo no rio. Os bombeiros foram acionados, a polícia, a perícia e se descobriu que, na verdade, ele foi jogado lá embaixo ainda com vida. Os próprios garotos confessaram isso e a família acompanhou esse depoimento com total perplexidade, porque a crueldade parece não ter limite. Não, eles contam que pegaram o Pedro, bateram nele bastante, com pedrada, com paulada, e jogaram ele da ponte que tem aqui no bairro. Fica a cerca de 300 metros desse ponto, mais para frente. Só que com a correnteza do rio, o corpo foi trazido para esse ponto aqui. O seu irmão sofreu demais. Sim, muito. Ele ainda estava com vida, eles terminaram de matar ele com um pedaço de pau. Ele ainda tentou se esquivar dos meninos, mas não conseguiu. E durante 7 dias, a família se mobilizou. Os amigos do Pedro na escola, todo mundo em busca de alguma informação. Enquanto isso, os garotos sabiam e a garota apontada como pivô também sabia. No áudio dela contava que ela sabia, fazia 7 dias que ele estava morto, detalhadamente como tinha acontecido, e ela não informou a família que tinha acontecido. Ela não falou nada pra gente, só veio esse áudio à tona quando eles foram encontrados o corpo, né? Aí todo mundo começou a se mobilizar, todo mundo começou a procurar quem foi. Eles se entregaram na delegacia depois de basicamente 8 horas. E aí acabaram confessando em detalhes tudo o que tinha acontecido. Só que para a família, durante essa uma semana, havia expectativa de que o Pedro pudesse voltar para casa. As pessoas estavam mobilizadas aqui no bairro. A sua mãe é muito querida por todo mundo. Ele também. Ele costumava passar por aqui vendendo paçoquinha, se virava. Ele era uma pessoa que sempre quis ajudar minha mãe. Por não estar o dinheiro não ser suficiente, ele pegava e ajudava minha mãe. Vendia paçoquinha, balinha, tudo que podia ele vendia.
4 menores de idade foram apreendidos. Segundo a comunidade, eles preferiram se entregar na delegacia porque sofriam ameaças do Tribunal do Crime. Eu acho muito crueldade, com requinte de crueldade o que fizeram com o menino. O grande receio dos moradores aqui é que os jovens sejam liberados, né? Ele tem que ficar preso, tem que pagar o que eles fizeram. O que ninguém imaginava é que as brincadeiras de mau gosto chegariam a esse ponto. Na Segura um tragédia. instantinho, por favor. Segura um instantinho. Vocês estão se dando conta? Vocês estão se dando conta do que a gente está mostrando ou não? Que é um menino de 16 anos aqui de São Paulo que pode ter sido morto por sofrer bullying, que é o preconceito, que é o assédio, que é a forma de você menosprezar as pessoas. Pessoas que sofrem bullying por ter algum problema na aparência, por estar acima do peso, como é que é? Ele também tinha um grau de autismo. Agora, o menino, eu não estou me conformando, um menino doce, olha o olhar desse menino, gente. Como o dinheirinho já não estava dando em casa, ele não aguentava mais ver a mãe sofrendo, apertada, como muitos brasileiros para pagar as contas. O que é que ele faz? Ele conseguia angariar um pouco de paçoquinha, colocava numa caixa, ia para os faróis, para os semáforos, para os cruzamentos aqui da região onde ele mora e vendia essa paçoquinha. E aí, segundo informações iniciais que o Leonardo Lara levantou, esses colegas de sala, quando viam o coleguinha vendendo na rua, como se fosse um demérito, como se fosse algo que a sociedade reprovasse, é um menino de 16 anos trabalhando enquanto tem um monte. Esse tem 16 anos, como o caso da soldado PM Sabrina, os dois que foram presos, 18 anos, estão matando policial. E estão vivos até hoje. E esse menino de 16 anos sofrendo bullying porque vendia paçoquinha na rua para ajudar a mãe e para ajudar a sustentar a casa? Percival, o que mais falta para ser o fim do mundo? Não existe mais nada. Se realmente, eu vou ver até o fim da reportagem, mas se realmente um bullying, porque o menino era vendedor ambulante de 16 anos para ajudar a mãe a comprar as comidinhas de casa, tiver justificado essa morte, olha, Percival pode desistir do Brasil se for isso, hein? Eu nunca vi tamanha imbecilidade dessa molecada de hoje, de você menosprezar o semelhante, você diminuir o próximo, você diminuir um menino de 16 anos, porque ele, diferente desses 4, que com certeza envergonham as mães e os pais, estavam passando vergonha apreendidos pela polícia por qualquer razão, por ameaça. Agora, esse menino aqui, até que se prove o contrário, ele vendia, cumpria seus afazeres, era um bom aluno, ia na escola, estudava bonitinho, fazia a sua lição de casa, ajudava a mãe nas tarefas do lar e ainda saía na rua para ganhar um dinheirinho extra para pagar a conta de luz e para pagar a feira, Percival. Pois é, a imbecilidade precoce. Você vê que a estupidez, a violência em vários formatos não tem idade, não tem faixa etária. Então, de alguma maneira, esses garotos reproduzem o ambiente que vivem, reproduzem isso. Agora, o menino, o Pedrinho, é alvo de bullying. O que é bullying? Quer dizer, ele estuda na mesma classe, tem colegas. Por causa disso, que os colegas acham desprezível vender paçoca, ele é alvo de constrangimentos, humilhações. Então, as coisas vão evoluindo, vão aumentando. O bullying é cada vez mais violento, é aplicado de forma cada vez mais agressiva, até que chega a um ponto que, no caso do Pedrinho, culmina esse ponto exatamente com a própria morte. Quer dizer, ele não fez nada para assassinato, mas os colegas o mataram. Mas olha só, é triste você viver num país
onde você que é pai, você que é mãe, tende a arranjar um jeito de explicar para o seu filho, você sabe disso que eu estou falando, quando ele vê pela janela da casa onde mora na comunidade, o traficante passando com um carro importado, cheio de mulher bonita e festa, regada a muita bebida, camarote. Só que o pai, ele precisa de ônibus, ele precisa de trem, ele precisa de metrô, ele muitas vezes precisa abrir mão do seu próprio alimento para que os filhos não fiquem com a barriga vazia. O traficante, pelo jeito, para essa molecada que está começando agora, não sofre preconceito, tem admiração deles pelo jeito. Como você vê um monte de funkeiro ostentando, mulher, né, mostrando, isso daí tem que ser investigado. Porque se o dinheiro entrar de maneira legal, ok. Pode comprar tua Ferrari, pode comprar tua Maserati, pode comprar teu Porsche, se o dinheiro for legal, faça o que você quiser com ele. Agora, esses funkeiros que ficam ligando ostentação como se fosse uma vida fácil, né? E falam com orgulho, eu nunca precisei estudar. Um outro dia falou assim, minha professora falou que eu não ia chegar em lugar nenhum, onde eu tô. Esse povo não sofre bullying. Ficam em cima do palco enaltecendo o bandido, fazendo símbolo de facção, participando desses bailes funks, que muitos deles são bancados pelo PCC. Esses não sofrem preconceito. Esses bandidos não sofrem preconceito, sofrem adoração. Tem música em homenagem a eles. São tratados como deuses em suas comunidades. E quer dizer que aqui em São Paulo existia um menino de 16 anos que sofria bullying porque trabalhava vendendo paçoca, e isso para os coleguinhas de sala de aula era demérito. Vamos ver se isso realmente pode ter sido um dos fatores que causaram esse assassinato. Vamos ver juntos. O que ninguém imaginava é que as brincadeiras de mau gosto chegariam a esse ponto, na tragédia que começou a cerca de 300 metros aqui desse ponto, onde o Pedro foi abordado pelo grupo de jovens. Em seguida, ele foi atingido com golpes de pau e também com tijolos e jogado para o rio ainda com vida. Todo mundo conhecia o Pedro por conta de vender as balinhas. A senhora cruzava por ele sempre? Via ele no trânsito vendendo as balinhas, os docinhos, mas mexeu muito comigo a crueldade que fizeram, entendeu? Eu não acho justo assim, pedir o que estão pedindo. Eles têm que ser julgados pelo que eles fizeram, porque não são crianças, são maldosos mesmo. E tem uma moça também que está envolvida, né, Exatamente. gente? Tem uma menina que está envolvida. Essa menina é apontada como pivô da situação, porque um dia antes de o Pedro ser abordado, ela teve um desentendimento com o garoto. Uma briga que ninguém sabe exatamente o motivo. O seu irmão teria conversado com ela, ela não gostou. Eles brigaram na praça, parece, alguma coisa assim. E ela foi e contou para esses meninos o que tinha acontecido. Ela teve um desentendimento e foi contar para os amiguinhos quem era o motivo da briga. Isso. E aí foi quando eles foram para cima do seu irmão. Foram para cima cruelmente do meu irmão, um dia depois. O que mais revolta a família e também a comunidade é que no áudio que eles tiveram acesso, essa jovem confessa que durante 7 dias sabia o que havia acontecido com Pedro e não contou para ninguém, enquanto todos estavam mobilizados nas ruas em busca de informação, indo em hospital, IML, a polícia na rua. Ninguém sabia onde ele estava e essa menina num silêncio total. Em silêncio, ela não falou nada para ninguém,
Mas ela sabia que depois desses 7 dias que nós encontrou o corpo do Pedro, tá rolando um áudio dela falando de que tinha acontecido. E ela sabia. Ela disse que não sabia se era verdade que os meninos tinham feito. Mas na dúvida, se o garoto não apareceu e ela ouviu o que parecia ser uma confissão de um crime, sim, deveria ter procurado a polícia. Ela mesmo falava que ele frequentava a pracinha que ela mora do lado. Porque se ele sumiu, não apareceu lá, porque mataram mesmo, né? Enquanto a sua mãe chorava. Enquanto minha mãe chorava, eu procurava, né? Que era só eu de irmã do Pedro. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê internação de até 3 anos para atos infracionais cometidos por adolescentes. E ao completarem 18 anos, ficarão com a ficha limpa. Um dos garotos apreendidos chegou a oferecer ajuda para a mãe da vítima. Ele falou assim, eu vou procurar seu filho para você. Eu acho que ele já sabia, né? Se ele matou, ele sabia. Ele sabia. Ele disse para a senhora que ia procurar o seu filho. Ele ia procurar meu filho para mim e ia trazer ele para mim. Enquanto isso, esses jovens todos cúmplices de um crime por um motivo... Putz, né? Você viu o que aconteceu? Levou uma paulada. Bateram até espancar o moleque. Não teve nem piedade. Você ouviu o áudio dessa garota? Eu ouvi. Ouvi o áudio dessa menina falando que ela sabia o que aconteceu. E como é que você se sente enquanto que você estava desesperada pelo seu filho? Alguém sabia e não contava para ajudar, para diminuir o sofrimento? Eu ia atrás, perguntava para as pessoas, ninguém sabia de nada. Você acha que essa menina apontada como pivô, e ela confessa que é pivô no áudio, ela tem que ser responsabilizada dentro da lei? Tem que ser, porque não é justo. Ela sabendo que a mãe estava sofrendo, ela não chegou a falar. Eu não conheço ela, mas era para ter falado para os meninos. Vai lá falar para a mãe dele que ele morreu. Ela não quis nem falar. E ela que brigou com o seu filho primeiro e foi contar para os outros garotos? Foi ela. Ela brigou feio, rolaram os dois. Qual o motivo dessa briga do seu filho com a garota, você sabe? Eu não sei o que aconteceu, só sei que os dois brigaram. Coisa de adolescente. Adolescente. Só que ninguém imaginou que a consequência seria uma tragédia. Ia acontecer isso, fazer o jeito que eles fizeram, né, o meu filho. A senhora quer enterrar o seu filho? Eu quero enterrar meu filho, antigamente, porque foi justiça que fizeram com ele. Eu não merecia uma morte dessa. Eu quero que essa moça que falou para os meninos, eu quero que ela pague por tudo que ela fez. Além de lutar por justiça, a família enfrenta a burocracia. O corpo só será liberado depois que um exame de DNA confirmar a identidade. O resultado pode levar meses para sair. Vamos liberar esse corpo, pelo amor de Deus! Era um menino que não mexia com droga, vendia apenas paçoquinha para ajudar a mãe dele. Vamos liberar esse corpo, pelo amor de Deus! A revolta aqui é porque a família chegou a ouvir uma previsão de que poderia levar 1 ano para a liberação do corpo por conta do exame de DNA. E eles querem uma agilidade nisso, ninguém aguenta mais esperar. Tem que esperar 1 ano esse DNA que não vai sair tão já. Além de ter uma morte cruel que ele teve, não vai ter velório para ele? Ele merece pelo menos isso, um velório digno, um enterro digno para todo mundo. É isso que a gente quer. Justiça, justiça, justiça. Percival de Souza, é preciso de uma resposta categórica à altura dessa maldade cometida contra esse menino. E eu lamento que, se o crime realmente ocorreu, foi cometido por menores de idade. Por que eu lamento? Porque não dá nada para menor nesse país, menor bandido, né? Pois é. Aí nós estamos diante claramente de um assassinato. Agora, pela lei, que é o estatuto próprio para menores, isso não é assassinato, segundo o estatuto. É ato infracional, mas nós não estamos falando de infração, um ato de infração. Não, nós estamos falando de um crime premeditado, assassinato. Infelizmente, a família toda chora, os amigos choram, mas vai acontecer isso. Vão ficar, no máximo, se ficarem 3 anos internados para receber as tais medidas
socioeducativas, que ninguém sabe exatamente o que é isso, que são colocados em liberdade. Além de serem colocados em liberdade, essa história que nós estamos contando do Pedrinho, Abate, será totalmente apagada, não constará da ficha de nenhum deles. Ou seja, quando eles saírem, nada disso teria acontecido. Eles vão seguir a vida normalmente, como se tivessem praticado apenas uma infração e não um assassinato. Mas agora tem outro ponto importante também no caso. Coloca a foto do Pedrinho aqui. O Leonardo Lara disse que essa menina, ainda misteriosa, mas que estuda nessa mesma escola, já sabia da morte do menino há cerca de 7 dias. Isso não pode indicar uma possível coautoria no crime, Percival? Por que alguém que tem uma informação preciosa como essa, que pode ter sido o pivô dessa história, não contaria para a família, para a polícia, para a direção da escola, o que sabia que estava ocorrendo ali? E o que ela sabia, vamos revelar agora, é o seguinte: o Pedrinho tinha conversado mais há algum tempo com uma colega de classe, ou seja, colega daqueles que seriam, dali a pouco, os assassinos do Pedrinho. E essa menina, apontada como pivô, ela tinha um namorico com outro colega de classe. E esse se sentiu ofendido, assumiu uma postura vingativa e, por causa disso, tramou com outros colegas o assassinato do Pedrinho. É por isso que a menina sabia. Ela sabia que a causa tinha sido ela. Agora, ser apontada diretamente como coautora não vai ser. Não vai ser. Pode ter sugerido alguma coisa assim. Mas o fato é que ela sabia. Sabia por que aconteceu. Ela era a causa direta, mas preferiu permanecer em silêncio, Bate.